A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 19. Que lindo Salmo de Davi, meus queridos. Se você já leu e está agora apenas ouvindo aqui os comentários, você sabe do que eu estou falando, e caso contrário, se você vai ler junto comigo ou vai escutar enquanto eu leio para você, você vai ver. É maravilhoso ver a maneira como Davi adora a Deus, declarando a sua grandeza, falando sobre a sua palavra, falando da revelação de Deus através da natureza e do quanto Davi deseja agradar o Senhor com a sua vida. Então vamos começar? Vamos lá. Verso de número 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Pare aqui, pare nesse ponto final para nós meditarmos um pouquinho. O versículo de número 1 apresenta a palavra declaram na nova versão internacional, e na King James também. Caso você esteja lendo na revista atualizada, a palavra que aparece é proclamam, mas a intenção das duas palavras é a mesma, é dizer que os céus, quando nós olhamos para os céus, quando nós olhamos para o firmamento, nós vemos as obras das mãos de Deus. A gente não adora o céu, a gente não adora os astros, a gente adora somente a Deus, mas Davi tinha razão ao dizer que quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para toda a criação, nós vemos que eles mostram, eles apontam, eles declaram a glória de Deus. E é impossível quando nós olhamos para a delicadeza da natureza ou para a complexidade da natureza, de uma flor, do céu, de uma estrela, do sol, de uma nuvem, qualquer aspecto físico, é impossível nós não vermos a perfeição de Deus revelada ali. Inclusive, em Romanos 1:20, tem um versículo que fala sobre isso, né? Que a criação do mundo demonstra os atributos que são invisíveis de Deus, né? Nós não vemos a Deus, mas quando nós olhamos para a criação, nós podemos ver ali o poder de Deus, nós podemos ver ali a natureza divina do Senhor, né? Nós podemos ver ali o quanto Ele é perfeito, desde quando você olha para um pássaro, para um peixe, qualquer parte da criação, tudo que Deus criou é lindo, é bom, é maravilhoso. E apesar do pecado que está sobre o mundo e que afeta todos nós e que nos faz muitas vezes destruir aquilo que Deus criou, quando nós olhamos para a criação, nós vemos o Criador. E por isso, né, Romanos 1:20 vai dizer, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E aqui o que Paulo quer dizer é que é impossível você olhar para a criação e não ver o Criador, né? Aqueles que dizem que não é possível ver, eles estão negando. E sabe que eu aproveito para fazer uma observação. Muitas vezes eu achei que a ciência negava a existência de Deus. E isso não é verdade. Muitas vezes a ciência vem para comprovar a existência de Deus. E não que a gente precise que a ciência comprove a existência de Deus. Mas muitos cientistas sérios têm se levantado para dizer que sim, a criação e tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor só pode existir porque houve um Criador, houve alguém que projetou tudo isso. E é muito lindo a gente ver a revelação, muitas vezes, da palavra, né, sendo respaldado pela ciência. Verso 2, na nova versão internacional diz, um dia fala. Se você estiver lendo na revista atualizada, a palavra que aparece é discursa. E qual é o sentido, né? Um dia fala do outro dia e uma noite revela outra noite. Essa palavra fala ou discursa, no seu original, ela tem a ideia de um borbulhar irreprimível de uma fonte. Então é como se fosse uma fonte jorrando cada dia, cada noite, seja porque nós olhamos para o sol, seja porque nós olhamos para as estrelas, ou seja porque o Senhor de um dia para o outro anuncia coisas novas, mas o que diz é que a criação
né, ela vai se revelando para nós. E tudo aquilo que nós vimos ao nosso redor vai revelando o quê? A existência de um Deus todo-poderoso. Porque a natureza, mesmo sem palavras, como diz no versículo 3, faz ouvir a sua voz até os confins do mundo. E esse versículo 4 que eu falei para você, para aqui, por favor, ele está lá em Romanos 10:18. Se você quiser fazer uma observação, esse mesmo versículo 4 do Salmo 19 é mencionado em Romanos 10:18. E aí Paulo vai dizer: mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, muito bem, o Senhor não vai impedir, né, que as pessoas ouçam a sua voz ou vejam a sua criação, mas talvez algumas pessoas escolham negar aquilo que estão ouvindo ou refutar aquilo que estão vendo, não aceitar aquilo que está diante dos seus olhos. Eu vou continuar lendo uma partezinha do 4 porque eu parei antes. Diz assim, vamos juntos? Salmo 19, versículo 4, última parte. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Esse ele é Deus, né? Que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira como a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e traz o seu trajeto e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Para aqui só um pouquinho. Nesse versículo 6, Davi vai terminar essa parte em que ele está falando sobre a natureza. E no versículo 5 e 6 que eu li, ele está falando do sol. Mas eu acho muito interessante ele dizer que nada escapa ao seu calor. Isso é uma verdade. Agora, a partir do versículo 7, o que nós vamos ver é Davi falando a respeito da verdade das Escrituras, da verdade da lei do Senhor, da verdade dos mandamentos do Senhor. Então, primeiro Davi fala, né, do versículo 1 até o versículo 6, a natureza nos mostra a verdade de Deus. Nós sabemos que há um Criador por aquilo que nós podemos ver ao nosso redor. E a partir do versículo 7, nós vamos ver até o versículo 9 o quanto a palavra de Deus revela também a sua natureza. Eu peguei um arquivo aqui do Excel e enquanto eu estava lendo esses versos, eu criei colunas, né? Primeiro uma coluna chamada versos, outro eu coloquei as palavras lei do Senhor, testemunhos, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, temor do Senhor, ordenanças do Senhor, que eu confesso para vocês, meus queridos, que se você me dissesse, Rita, são sinônimos? Não, cada um deles quer dizer alguma coisa diferente e inclusive eu fui pesquisar sobre isso, mas se fosse de maneira muito simples resumir, eu diria a palavra de Deus. A sua lei, os seus testemunhos, eu iria resumir tudo numa coisa só, a palavra de Deus. Eu diria a Bíblia, a sua palavra escrita e revelada para nós. Mas Davi vai separar em palavras diferentes e ele não apenas vai separar, mas ele vai atribuir características diferentes e aquilo que causa em nós também. Então, por exemplo, no versículo 7 ele vai dizer, a lei do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita. E o que ela causa em nós? Ela revigora a nossa alma. Aqui, a lei do Senhor, o que é a lei do Senhor? É a sua vontade revelada, né? Derek Kidner vai falar, é a Torá, é aquilo que ele revelou como sua vontade. E traz algum tipo de imperfeição à sua lei? De maneira nenhuma. E a lei do Senhor, ela serve para quê? Para trazer vigor, para nos acalentar. Pensemos na palavra de Deus, naquilo que faz dentro do nosso peito. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente realmente sente o vigor chegando. A nossa fé vai sendo ativada, não é verdade? Mas também vai falar sobre testemunhos. Os testemunhos do Senhor, qual é a característica? São dignos de confiança. Nós podemos confiar no testemunho do Senhor. E o que é o testemunho do Senhor? É a sua verdade. É a sua verdade atestada pelo próprio Senhor. O Senhor Deus revelando aquilo que Ele faz e as suas razões e a sua vontade e a sua soberania são os seus testemunhos que são dignos de confiança. Podemos confiar em Deus? Sim. E o que essa confiança em Deus, o que os testemunhos do Senhor nos causam? Eles nos tornam sábios. Quando nós somos inexperientes, quando nós não temos uma experiência, quando nós não sabemos o que fazer, vamos falar dessa maneira, ler a palavra do Senhor e os seus testemunhos, né, a sua verdade, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele é, isso causa em nós
confiança. Então, aquilo que Deus fez, lá na palavra de Deus, como está escrito, nós podemos confiar que Ele é capaz de fazer por nós também. E o verso 8 vai falar dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. Gente, os preceitos e os mandamentos, há uma diferença, mas em palavras simples, é a maneira como Deus se dirige a nós. Ele deixou para nós preceitos, que são o quê? Ordens específicas, mandamentos, são instruções que mostram a sua autoridade. Então, os preceitos são justos. O Senhor nunca vai ser injusto. Os mandamentos, eles são limpos. Não há sombra de pecado no nosso Deus. E os preceitos, ou seja, aquilo que Deus deixa para nós como uma ordem específica, é para trazer alegria, né? Tudo aquilo que Deus nos dá como uma direção é para trazer alegria ao nosso coração. A palavra do Senhor nos protege. Nunca a palavra do Senhor vai querer impedir-nos de ser feliz. Quando Deus diz, se afasta de tal coisa, o Senhor sabe o que é melhor, porque os mandamentos do Senhor são limpos e eles trazem luz aos nossos olhos. Quando a gente não está conseguindo enxergar algo, nós podemos ler a palavra de Deus e saber que o Senhor, a gente vai ver isso no Salmo 119, né? A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, né? É luz para os nossos caminhos. Então, ele mostra para a gente a direção. E o versículo 9 vai falar do temor do Senhor e das ordenanças do Senhor. Então, o temor do Senhor, que é algo que há no nosso coração, ele é puro, né? E tem que durar para sempre, é o que diz o versículo 9, né? Esse temor, o que é, gente? É aquela confiança que a gente sente em Deus, é uma confiança reverente, é um amor, um desejo de fazer a vontade do Senhor, né? E as ordenanças, ou os juízos, dependendo da tradução que você tá lendo, né? São as decisões que o Senhor deixou registrado na própria palavra a respeito de várias situações humanas. Então, cada parte, tudo aquilo que nós lemos a respeito do nosso Deus, e é isso que Davi está dizendo, é bom. E é por isso que no versículo 10 e 11, ele vai atribuir valor a isso. Ele fala assim, versículo 10, são mais desejáveis, tá falando do quê? Das ordenanças, dos preceitos, da lei, né? São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, Davi vai dizer toda essa palavra de Deus, que nos fortalece por dentro e que nos dá direção por fora, são muito importantes, são muito valiosas. Nós perdemos tempo quando não investimos tempo em aprender a palavra do Senhor. Continuando, verso 11. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Então, quando nós ouvimos os preceitos, a lei, os testemunhos, os mandamentos, isso serve para nos advertir. Se nós vemos que alguém na palavra de Deus caiu em adultério, nós precisamos vigiar contra isso. Se nós vemos que na palavra de Deus havia um homem injusto e a sua mulher foi a razão dele não ser morto, nós precisamos aprender sobre isso. Então, a palavra de Deus nos serve de exemplo, né? E a grande recompensa, com certeza, obedecer a palavra traz recompensas. Versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Eis aqui uma verdade. Quantas vezes achamos que estamos certos, agindo na nossa justiça, e a gente, quando para falar com o Espírito Santo, a gente descobre que estávamos errados. Continuação. Absolve-me dos que desconheço. E aqui Davi está pedindo uma ajuda ao Senhor, né? Existem pecados que nós cometemos conscientemente, premeditadamente ou por querer, mas às vezes a gente faz alguma coisa que é errado. E aqui Davi sem querer, né? Faz sem premeditar, sem perceber. Eu acho que poderia ser uma boa explicação. E ele fala, me absolve daqueles que eu não conheço, daqueles que eu pequei contra o Senhor e nem percebi. Verso 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Interessante Davi mencionar a questão do pecado, né? Os pecados, eles realmente podem nos dominar se nós não guardarmos nosso coração, né? Se nós começarmos a pecar intencionalmente e realmente escolher o erro, escolher fazer aquilo que as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor não nos mandam fazer, chega uma hora que nós voltamos a uma condição de estarmos refém.
refém do pecado, né? Reféns do pecado. E o Senhor nos libertou disso, né? Nós não precisamos mais viver como escravos do pecado. E o versículo 14 vai finalizar assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. E eu penso, meus queridos, que esse versículo ele deve ser um exemplo de oração para nós. Que as palavras da nossa boca, da minha e da sua, e a meditação do nosso coração, ou seja, não só aquilo que sai pela nossa boca e que os outros escutam, né? Não só aquilo que é público, mas principalmente aquilo que está no nosso coração, né? Porque muitas vezes nós não falamos o que estamos pensando, mas aquilo que nós estamos meditando na nossa mente também estão reveladas diante do Senhor. Então, que em nome de Jesus, eu e você, que temos o Senhor por rocha e por resgatador, possamos ter nas nossas palavras, palavras abençoadas e doces, e mesmo quando elas tiverem que ser firmes e até corrigir a outra pessoa, que nós possamos ser amáveis e que também no nosso coração a gente não guarde nada, a não ser a palavra do Senhor, que não fique nada que não agrade a Deus dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Eu espero você no Salmo 20, se Deus quiser. Deus te abençoe.